gostaria que falasse um pouco sobre relacionamento de enteados e madrastas, padrastos. Até onde vai nossos deveres e direitos na educação dos mesmos, já que estes também possuem pai e mãe? E a outra, você fez menção de seus enteados. Qual a melhor maneira de agir com as crianças de seu cônjuge? Como demonstrar amor e solicitar respeito ao mesmo tempo? Primeiro é resguardando a paternidade e a maternidade e não querendo substituir pai e mãe. Porque você se acasalou com alguém e agora quer fazer um processo de disputa. O nosso trabalho é de criar pontos de encontro que nos favoreçam sinergicamente uma atitude que esteja focada na amplificação do amor às crianças e na resolução dos conflitos mediante o processo educativo. Ninguém que se acasala com alguém deverá ter a pretensão de substituir pai ou mãe daquelas crianças, mesmo que coabite. Aliás, é uma tolice. Você querer brigar com os filhos, porque se existe ex-parceiro, ex-esposo, ex-esposa, não existe ex-filho, não existe ex-mãe. Então, um dos problemas mais graves nas relações de reacasalamento é alguém que chega novo, quer disputar a parceira com os filhos, o parceiro com os filhos, e bate de frente. É uma luta inglória. Os conflitos se acirram e a possibilidade da manutenção do casamento, ela fenece. Nós temos que alocar força na sinergia, estabelecendo posturas solidárias. Uma das grandes dificuldades do acasalamento é exatamente essa. Você chega e quer ser o pai, quer ser a mãe, e não é a mãe. Tanto pior se os filhos são adolescentes. Quanto maior a idade, maior a dificuldade. Então você vai chegando de mansinho. Primeiro, tem que conquistar os enteados, para poder fazer a sua inserção menos dolorosa possível. Porque, meus amigos, todos os filhos queriam os pais juntos. Mesmo que tenham pedido para os pais se separarem, porque viam os pais brigando quase para se matar, pai, separa, mãe, separa. Mesmo os filhos que pedem, se você fosse perguntar, o que é que você gostaria como ideal? Dizer, eu queria que meus pais pudessem viver juntos bem. Então, mesmo nas circunstâncias mais difíceis em que os pais se separaram, em que os filhos foram concordes com a separação, porque era uma tragédia a convivência do casal, mesmo nessa circunstância em que entra uma outra pessoa, é uma pessoa ameaçadora. Primeiro, que não é o pai. Segundo, que eles já viveram uma relação conjugal trágica, presenciavam. Às vezes, eram copartícipes indevidamente dos conflitos conjugais. E eles, portanto, agora que receberam um pouquinho de paz, chega um outro homem, uma outra mulher. Então, eles reagem porque na idealização da criança menor, ela queria que o pai voltasse, a mãe voltasse. Reage o adolescente, porque eles já viveram a tragédia, e se alguém vai surgir de novo no pedaço, significa dizer que vão voltar outros problemas, de que a pessoa vai se reacasalar, e aqueles problemas da qual ele já tinha se visto livre, de estar mediando às vezes, porque às vezes os cônjuges, para resolver os seus conflitos, chamam os filhos, o que é absurdo. O problema de cônjuge é de cônjuge. Nós temos que proteger os filhos e proteger a conjugalidade. Mas às vezes o casal vai dizer, diga lá para sua mãe, diga lá para o seu pai. Aí tentam resolver mediante os filhos, e usam os filhos nas alianças. Então, quando um adolescente, por exemplo, se viu livre do pai ou da mãe, está ali convivendo com seu pai ou com a sua mãe, e chega uma outra pessoa e diz, vai voltar tudo de novo. Então ele reage, não é o seu pai. E parece, tem aquela memória histórica de que os conflitos vão se repetir. Logo, o chegante, ele tem que chegar de mansinho. Ele tem que ir conquistando os corações a pouco e pouco, entendendo que os menores reagem muito, são os mais difíceis de cederem afetivamente. Os adolescentes têm uma outra postura de rejeição. E às vezes os mais adultos têm uma maior facilidade, dependendo naturalmente de cada espírito. E ao chegar, ele vai tentar compor uma relação de cumplicidade no jeito educacional, e não de competição, querendo implantar as suas normas.
Nessa chegada, portanto, com alguém que se aproxima, você vai estabelecer limites de intervenção, até onde você pode ir. Você não pode ir inteiro. Você não pode ir do jeito que você vai com seu filho, se você também é separado, por exemplo, está reacasalando com uma outra pessoa. Com teu filho tu tem um jeito, com teu enteado tu tem que ter outro. Porque o teu filho é teu filho, esse enteado é teu enteado. Então você tem que ter uma intervenção, uma chegada que é diferente. Então você vai criando processos aproximativos, lentos, e que são conseguidos, facilitados, pela quantidade de ternura que tu traz para a relação, de cuidado, de amorosidade. Você não vai ficar pegando no pé dos enteados, como tu pega no pé dos teus filhos. Por quê? Porque a relação construída, ela é diferente. Você vai recomeçar a construir uma relação. Por exemplo, eu posso falar da minha experiência aqui nessa área. Eu fui muito matreiramente, eu fui conquistando um, conquistando outro. Quando eu comecei, partindo para o relacionamento propriamente dito com a minha parceira, eu já tinha toda a família na mão, no ponto de vista afetivo. Tinha conquistado todos eles me adoram. Todos, indistintamente. E não é porque eu seja peça boa, não, porque a minha mãe diz: meu filho, quem não te conhece, que te compre. Uma pessoa telefonou lá de Minas Gerais uma vez, o seu filho é maravilhoso, e ela disse: olha, meu filho, telefonado lá de Beraba e tudo, não sei o quê. Uma pessoa, ela fez tantos elogios, eu só ouvi, meu filho, quase que eu digo para ela: leva para ti. Porque mãe conhece bem o filho, né? Mas eu me esforcei, ao ponto, por exemplo, sabe vocês verem no Dia dos Pais agora, a penúltima, que é uma adolescente, que é muito difícil, muito conflituosa, ela fez na tela do computador, tirou a minha cara, desenhou um super-homem e botou SP, stepfather, o pai substituto, né? E me desenhou lá, me botou lá, como um pai, na tela do computador. Eu olhei aquilo me emocionou de ver o gesto. Ela desenhou um bocado de borboletinha desenhada, ela não importou, não, ela desenhou as borboletinhas. Ela importou só a minha cara que é verdadeira, o resto é tudo o super-homem, que ela desenhou, e teve o cuidado, ela passou muito tempo desenhando aquilo. Eu fiquei olhando, digo: olha, isso aqui é o presente, isso aqui é o presente. A outra foi no Orkut, colocou a minha foto e disse aqui: esse aqui é o meu segundo pai. Ela não chama de padrasto, é o meu segundo pai. Vejam a qualidade do sentimento. Então, é um processo de conquista gradual, você vai ganhando terreno. Agora você sabe até onde vai. Você não entra numa zona de conflito desnecessariamente. Você vai criando zonas desmilitarizadas na relação com seus enteados. Mas a gente chega aqui a mandar, às vezes, quantas coisas eu engoli e digeri aqui. Aí ia com a parceira e dizia: olha, isso aqui. Aí ela ia por tabela, entendeu? E a gente vai. Hoje em dia, eu tenho uma autoridade conquistada afetuosamente, e eu sou capaz de dizer, de chamar atenção: vem cá, não, isso não está legal. Puxa, você não vai colocar esse prato na pia? Mas por quê? Quem foi que deixou esse suco aqui aberto fora da geladeira? E aí eu vou dando meus toques. E aí você vai vendo, as coisas vão mudando. Ao invés de querer chegar e arrumar a casa do seu jeito, que você acha que está certo, que é o teu jeito não está certo, é apenas o teu jeito. Você vai compondo, e no processo educativo você vai fazendo as intervenções na proporção que você ganha espaço dentro do coração do outro. Então eu sou capaz de poder ter uma interação de alta qualidade pelo amor que eu conquistei. Não precisamos, como pais, educadores, padrastos ou madrastas, sermos grosseiros, sermos trogloditas, brutamontes. Isso não resolve nunca. E se a gente vai ter muito mais. Se a gente é assim com os nossos filhos, com os nossos enteados, vai ser um campo de guerra. Então eu diria que é uma arte, amigos. Então, diminua as suas expectativas, saiba que você está entrando num terreno que não é do seu domínio, e que você precisa ser acolhido, e que você precisa conquistar aquele terreno gradualmente, e não tenha pressa. Faça como a raposa propôs para o pequeno príncipe: vá chegando mais perto, vá sentando um pouquinho mais perto, criando laços, e na medida que tu criares os laços, aí tu conquista aquele espaço.
que te dá ensejo para que eles te digam coisas. Por que você está assim, tão inquieto? A menor me dizendo. Aí de que você está percebendo, ela disse, eu estou, o senhor não é assim. Chega e dá um feedback para você da emoção. Aí eu fico feliz, primeiro porque ela diz, segundo porque ela está percebendo, segundo porque eu estou inquieto mesmo. Eu digo, eu estou, meu bem, eu estou inquieto. E aí a gente trata do assunto, a gente troca. Assim como eu falo do copo, ela fala quando eu não estou bem. E nós vamos fazendo uma malha de interação de profunda amorosidade. O padrasto, o pai, eu não gosto muito dessa palavra, sabe? A gente até costuma dizer assim, Deus não é pai, Deus não é padrasto, Ele é pai. A gente não costuma dizer, você não diz isso por aqui? E uma moça disse assim, eu não gosto que você diga assim quando fala de Deus. Porque quando você fala de Deus, parece que padrasto é ruim. E o meu padrasto, dizia uma jovem para mim, e o meu padrasto é uma pessoa extraordinária. Teve a dignidade de me adotar como filha, porque fui abandonada pelo meu pai, consanguíneo. Então, quando a gente fala de padrasto, puxa, está tratando outro, parece uma madrasta, a gente desqualifica, né? Então, eu gosto muito do pai substituto, do outro pai, dessas coisas assim. Agora, eu não sou seu pai, porque aí você cria uma zona de conflito muito grande dentro do outro. Não tente substituir, porque esse significado, ele precisa se manter. E até você precisa dizer, não, agora o senhor é meu pai. Não, eu sou o seu outro pai. Seu pai é aquele pai lá que está lá. Você é a outra mãe, é a outra mãe que está lá. Eu sou a sua outra mãe, a sua mãe substituta, a sua co-mãe, a sua segunda mãe. Você cria uma estrutura para não criar uma relação que às vezes se exacerba no ciúme de lá, que se coloca no conflito aqui e que depois estrangula essa relação do pai consanguíneo, que já não é boa a relação às vezes, atrapalha-se com aquele que chegou e começa a botar lenha na fogueira. Eu lembro, para concluir essa resposta, de uma criança que chegou reclamando, porque a mãe disse assim, olha meu filho, você vai sair com o papai, e o papai tem uma namorada, e você se comporte muito bem, não faça malcriação, não sei o que, deu toda a instrução para o garoto. E o garoto, tá mamãe, você não fique com ciúme dela, porque ela é uma pessoa muito legal, então, tá bom? Tá bom. Aí o filho foi com o pai, primeira vez que o filho saiu com o pai, aí o pai foi, tudo bem. Quando voltou, ela perguntou, que tal meu filho? Ele disse, mãe, a tia é maravilhosa, e começou a elogiar a tia, e a mãe foi ficando possessa, ela é maravilhosa, é o ciúme que a gente tem. E aí ela pegou e disse, mas que negócio é esse? Essa tia não é tudo isso. Aí começou a fazer todo o jogo contra. Ela tinha dito para ele se comportar de um jeito, porque a tia era legal, agora começou a dizer contra. E você está dando o quê? Você acha que ela é o quê? E começou, e aí deu uma bronca no filho, aí o filho foi contar para o coleguinha dele da mesma idade, em torno de 7, 8 anos. Aí, 8, 9 anos, ele contou lá e tudo, aí o coleguinha disse, tu não conhece como a gente diz com mãe. Mãe, a gente não faz assim quando a gente vai sair com o papai. Faz como eu. Disse, como é que tu faz? Eu dou de ombros. Quando ela pergunta, eu dou de ombros. Assim, que tal, meu filho, você gostou? Porque a gente não diz nem que sim, nem que não. Porque se a gente diz que sim, a gente fica mal. Se a gente se comporta mal, diz que não, a gente leva bronca também. Então, para não levar bronca, eu já aprendi. Eu só faço assim. Que tal, meu filho, você gostou da tia? Aí eu faço assim, foi bom o passeio? Não é legal? É que nem o português, pois. Você não sabe se é pois, se é sim, né? Não, é pois. Então, a tia é muito legal, se você disser sim, ela vai ficar aborrecida. Se você disser, não, é horrível esse meu filho, se comporte, aceite a sua tia, é a esposa do seu pai. Se você disser, ela é muito bacana, que não tem nada de bacana, coisa nenhuma, bacana sou eu que fico aqui suando, e você sai só para passear e acha ela bacana, mas que boa sou eu aqui que fico tomando conta de você, que fico cuidando de você, não é verdade? Não leva bronca? Então, faça assim, que tal? O passeio foi bom? A tia é legal? Ela é ruim? Você veja que é legal isso. Então, essa é a magia da sobrevivência para resolver os conflitos, encontrado pela própria criatividade dos filhos, que veem a imaturidade dos pais, que não sabem assumir a postura dos pais substitutos, ou dos pais auxiliares, ou dos segundos pais, ou do padrastos e madrastas.